Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse peso de porta de cacto. Ele é todo feito em feltro. Bora lá aprender? Para a gente começar a fazer o nosso cacto, você vai usar como molde uma tampa. Você vai procurar uma tampa. Eu estou usando essa daqui daqueles potes de creme de cabelo. Ela é mais ou menos quase do tamanho da palma aqui da minha mão. Tá vendo? Ela pega essa parte aqui da mão. Não é muito grande, mas também não é muito pequeno. Mas se você quiser maior, você pode pegar até tampa de panela, fazer da dimensão que você quiser. A altura do seu cacto vai ficar a altura desse círculo. Então, para mim, desse tamanho ele me atende. Eu não quero muito grande não, que eu vou fazer como peso de porta. Se você quiser fazer menor também para colocar como enfeite em cima da estante, pode fazer também. Aí nós vamos pegar essa tampa e vamos marcar 6 unidades no tecido. O tecido que eu tô usando é o feltro. Eu vou usar essa cor aqui, que eu acho que fica um pouco mais parecido com o cacto. A gente vai marcar 6 vezes nesse tecido e vamos cortar. Agora que eu já cortei, agora eu vou fazer aqueles espinhozinhos do cacto, porque a gente já vai colar e quando a gente colar, esses espinhozinhos vão ficar, vai ser colado junto com ele, então precisa fazer agora, antes de começar a colar. Aí eu vou usar esse barbante aqui mesmo, porque eu tenho em casa, tá vendo? Ele abre, ele desfia, tem um monte de pontinhas aqui. Não sei se dá pra ver direito, mas ele abre. E se você não tiver barbante, você pode usar a linha de costura mesmo, igual essas assim de retroço. Aí você junta várias delas. Aí você pode usar na cor marrom clara, bege, creme, branco, essa cor parecendo natural. Você pode fazer da cor que você tiver aí. Essas cores mais claras. Aí, tá vendo? Ele abre. Aí eu vou fazer com ele mesmo. Eu vou unir duas partes assim. E vou dar um nozinho aqui para facilitar na hora de colar. Aí eu vou fazer 3 para cada bolinha dessa daqui. Eu vou fazer 3 unidades desse cabelinho aqui, com o barbante. Aí como ele abre, depois que eu dou um nó assim e corto, aí eu vou vir aqui e vou desfiar ele assim, tá vendo? Pra poder ficar bem soltinho essas pontinhas. Porque a intenção é ficar com bastante pontinhas. Pra poder, na hora que colar, dá a impressão que é os espinhozinhos que tem em volta do cactozinho. Aí eu vou abrir ele assim. Vou fazer isso com todos. Aí eu vou fazer 3 para cada um, para cada círculo. E já volto para poder mostrar para vocês. Já terminei de fazer os cabelinhos. Aqui. Eu fiz 3 unidades para cada círculo. E agora nós vamos colar com cola quente. Eu vou usar a cola quente para poder colar e vou encher ele com essa fibra siliconada. A gente encontra essa fibra nas casas de aviamento, vende no quilo. Eu vou começar a colar e ele vai ficar fechadinho assim. Aí eu vou passar a cola aqui dentro, né? Dessa ponta até quase a pontinha de baixo. Só que quando chegar aqui,
eu vou parar de colar porque eu quero deixar esse pedacinho aqui aberto para eu poder encher essa partezinha do cacto. E quando eu for colar, eu vou passar a cola, aí eu vou vir com os cabelinhos e vou colocar assim, um em cada direção. Assim, e vou fechar. Depois a gente vai aparar esses cabelinhos, que eles ficaram bem grandinhos, tá vendo? Aí depois a gente vai aparar. Então, eu vou fazer pra vocês verem como é que vai ser. Vai ficar dessa maneira, gente, tá vendo? Ele já tá coladinho aqui. Já tá fechadinho. Essas rebarbinhas de cola quente a gente tira com a tesoura. Tá vendo? Ele tá fechadinho. E aqui eu deixei aberto, pra gente pegar um pouquinho da fibra e colocar. Eu vou usar uma caneta pra poder auxiliar encher essa partezinha. Eu já enchi, tá vendo? Agora eu vou colar, fechando essa partezinha que a gente usou pra encher. Pronto, olha como ficou. Tudo fechadinho. Eu vou aparar esses espinhozinhos que ficaram grandes. Eu vou dar uma parada neles. Agora, nós vamos unir as nossas partes para poder montar o cacto. Primeiro, eu vou unir 3 partes. Depois, eu vou unir mais 3 partes. Essas aqui eu já montei, já colei. Ela vai ficar assim na hora que eu unir as 3. E depois, eu vou pegar elas e colar uma nas outras. Vamos começar com essa primeira aqui. Passando essa lateralzinha, não é no meio, gente, é mais lateral, tá vendo? Aí, eu vou encostar a minha outra parte, colando. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o lado de cá. Agora, eu vou pegar essa outra parte que tá pronta, tá vendo? Os outros 3 que eu já colei. E vou unir as duas assim, formando o cacto. Vou passar uma colinha aqui. E desse lado aqui. Segurar para poder a colinha unir. Se tiver alguma partezinha aberta que você tenha esquecido, essa daqui eu esqueci de colar. Tá vendo? Você vem aqui, passa a colinha e une ela de novo. Pronto, o nosso cacto tá montado. Agora eu vou passar para a parte da flor. Então, gente, a flor do cacto eu vou fazer ela laranjinha, porque o meu vermelho que eu tenho aqui, ele é muito forte, ele parece ter esse laranja aqui, só que é mais forte, eu acho que não ia combinar com o meu cacto. Então, eu decidi fazer esse laranja aqui, que ele é quase um vermelho. Para poder fazer a nossa flor, a gente vai procurar um novo molde. Eu pensei numa tampinha de garrafa, só que aí a gente vai medir assim, tá vendo? Só que eu achei a tampinha de garrafa, a flor vai ficar muito pequena para o cacto. Aí eu procurando pela casa o que eu poderia usar como molde, eu achei o fundo desse copo.
vai ficar um tamanho bom para a florzinha do meu cacto. Então, eu vou usar como molde o fundo desse copo. Então, eu vou pegar o feltro, vou medir aqui no feltro, vou marcar aqui 2 círculos. Não marcou direitinho. E vou cortar eles. Então, eu já cortei os 2 círculos. E agora, para fazer a minha flor, eu vou dobrar esse círculo ao meio. Eu vou dar um corte com a tesoura nesse meio aqui. Eu vou cortar daqui até quase o meio e desse lado até quase o meio também. Cuidado para não separar o círculo, gente. Agora, eu vou cortar aqui bem no meio. Eu vou dar um corte também chegando quase lá no meio, mas tem que ter cuidado para não separar. A nossa intenção é só cortar, não é separar o círculo. Aí depois eu vou vir no meio desses dois. Aí, olha como vai ficar. Tá vendo? Aí agora eu vou pegar essa outra partezinha, ficou 2 partes. Eu vou pegar essa outra partezinha e vou separar ela no meio também. Com cuidado para não ir até muito lá em cima e acabar separando. Do outro lado também eu vou separar ao meio. Na hora que a gente abrir esse círculo, ele vai ficar com 8 pontas, tá vendo? Aí eu vou pegar cada pontinha dessa. Aí eu vou vir do meio dela até onde tá o corte. Ó lá. Eu vou vir do meio até onde tá a divisória entre as duas, ó. Eu vou vir do meio até onde tá a divisória. Do meio até onde tá a divisória. Não vai ficar 100% certinho. Agora que eu já fiz nas 8 partes, agora eu vou virar e vou fazer do outro lado. Vou pegar do meio e vou até esse corte de separação. Vai ficar meio pontinho assim, meio pontudinho. Como se fosse uma pétala mesmo. Não vai ficar 100% certinho, não. Mas como é uma flor, gente, não é 100% certinho mesmo, não. Vou pegar do meio, que seria aqui já na pontinha, né? Eu vou vir até a outra lateral. Olha como ela ficou. Aí eu vou dar uma leve puxadinha, mas bem leve, porque se você puxar muito forte, ele vai soltar, ele vai rasgar. Uma leve puxadinha só para dar uma esticadinha nessa florzinha. Nessa partezinha aqui, tá vendo? Olha como ficou. As duas já estão cortadas. Eu vou colocar uma sobre a outra. Você coloca assim, não totalmente em cima para poder não tampar. Você coloca entre meio, uma folha e outra, tá vendo? Vamos deixar aqui separadinho aqui. E eu vou fazer o botão dessa flor. Vou pegar o meu tecido amarelo. Vou cortar aqui uma tira bem fininha. Não precisa ser uma tira muito grande, não. Eu vou pegar essa tira e vou fazer franjinha nela. Tá vendo como tá ficando? Olha como tá ficando. Deixa eu focar pra vocês verem melhor. Ixi, não quer focar. Aí, focou. Tá vendo? Vou cortando
fazendo uma franjinha. E vou fazer isso até o finalzinho da nossa tirinha. Cuidado para não cortar muito e acabar separando a nossa tira. A gente vai só fazer como se fosse um monte de cabelinho, tá vendo? Já fiz a franjinha em toda a minha tirinha. Agora eu vou enrolar ela. Quando chegar no finalzinho, eu vou colocar uma gotinha de cola quente e vou colar para poder ela não soltar. Vai ficar assim, gente, o nosso botãozinho. Antes de montar a nossa flor no cacto, eu vou pegar novamente aquele barbante, vou cortar ele uns pedacinhos na largura da nossa flor. Cortar vários pedacinhos. Eu vou abrir esse barbante, vou deixar em vários fiozinhos. Vou abrir ele assim, ó. Vou desfiar ele, deixar com vários fios. Aí eu vou unir. Vou colocando aqui. Vou colocar em cima desse tecido amarelo para vocês enxergarem melhor. Vou colocando assim. Você que não tem o barbante, pode ser linha comum. Aí você vai pegar vários fiozinhos, vai cortando com paciência. Tá vendo como tá ficando? Isso aqui, gente, eu vou colar em cima da flor antes de colocar o botão. Vocês vão ver como é que vai dar um tchan, vai ficar lindo. Agora eu vou pegar a flor. Primeiro eu vou colar uma na outra. Uma gotinha. Agora eu vou colocar uma gotinha aqui no meio. Vou colocar em cima desse meiozinho aqui, das nossas linhazinhas. Vou virar com cuidado para não desfazer. Agora sim eu vou vir com o botãozinho amarelo. Eu já colei aquela pontinha dele para não soltar. Vou colocar uma gotinha aqui no fundo e vou colar em cima desses barbantinhos. Vou dar uma paradinha aqui, que alguns ficou bem grandinho. Agora sim eu vou colocar em cima do nosso cacto. Vou olhar a parte de cima que ficou mais coladinha. Vou colocar nessa daqui. Vou colocar uma gota aqui de cola quente. E vou colar aqui em cima do nosso cacto. Pronto. O cacto já está com a flor. Agora nós vamos fazer o vasinho para colocar ele. Então, para fazer o vasinho, eu peguei esse pedaço de tecido marrom que eu tenho, de feltro. Para poder medir o tamanho que eu quero o vaso, a largura que eu quero ele, primeiro eu vou colocar o cacto dentro dele e vou envolver o tecido. Tá vendo? Pra gente ver a largura que a gente vai querer o nosso vasinho. Então, acho que dessa largura aqui tá bom. Até aqui. Agora, pra gente ver a altura do nosso vaso, a gente vai colocar o cactozinho a metade dele,
quase a metade dele. Não precisa ser a metade não, mas a pontinha. E vamos adicionar mais 3 dedos para baixo. De 3 a 4 dedos. Vou colocar 4 porque nós vamos fechar o fundinho dele. E ele vai dar uma encolhidinha. Então, vou marcar aqui mais ou menos na direção que é. Eu vou cortar e já trago para vocês. Agora eu vou fechar o vasinho. Eu vou passar a cola aqui na pontinha, essa lateral toda, e vou fechar. Tá vendo? Não ficou muito certinho não, mas essa parte a gente deixa pro fundo. O importante é em cima tá bem certinho. Olha como vai ficar dessa largura. Agora eu vou vir com uma linha, agulha, e vou linhavar essa parte de baixo do vasinho. Fazer aquele alinhavo tipo de fuxico, que a gente dá uma puxada e ele enruga. Ele dá aquela encolhidinha. Aqui. Agora eu vou fechar, vou puxar. E vou dar um nozinho aqui de acabamento, para poder não desmanchar, para poder ele não abrir. Vou cortar e desvirar. Tá vendo? Agora, dessa mesma cor do tecido, eu vou cortar uma faixa mais ou menos na largura de 2 dedos, tá? Mais larguinha que a boca do nosso vasinho. Tem que ser mais largo, um pouquinho mais largo, não precisa ser tão mais largo não, mas um pouquinho mais largo. Acabei de cortar. Agora eu vou pegar essa tirinha que eu cortei e vou colar ela toda nessa borda. Só que eu não vou colar ela assim, não. Eu vou colar só a metade dela, deixando a outra parte pra gente virar pra dentro. Pra fazer tipo uma bordinha no nosso vasinho. Eu vou pegar a cola quente. Vou passar na nossa fitinha. Eu não vou até o final dela não, porque no finalzinho a gente tem que fazer o acabamento. Então, eu vou deixar essa pontinha aqui sem passar. Vou colocar aqui. E vou vindo colocando assim. Vou colando. Esse finalzinho aqui do acabamento a gente passa uma colinha e cola um no outro. Agora a gente vai passar nessa borda aqui dentro a cola e vamos virar, dobrar assim essa nossa fitinha. Dá um acabamento, ó. Vou passar a cola primeiro. Agora eu vou dobrar pra dentro.
Se alguma parte a cola não pegar direito, você torna a voltar lá, passa mais um pouquinho de cola e cola ela. Não deixa solta, não. Então, esse fundinho aqui, para dar um acabamento nele, eu vou cortar uma bolinha, a mão livre mesmo. Precisa de molde, não é a mão livre. Só para poder tampar essa partezinha que fica essa costurinha aqui no meio. E vou colar. Olha como vai ficar. Só para tampar essa partezinha. Agora nós vamos montar o nosso vasinho. Eu tenho aqui dentro de um saquinho pedra. Eu amarrei 2 saquinhos para poder não vazar, ficar um pouquinho mais forte. E para dar ficar mais pesadinho, dar um pezinho. Eu vou colocar no fundo desse nosso vasinho de feltro. Eu vou pegar esse marronzinho aqui que eu tenho mais escuro, mas se você quiser colocar da mesma cor do vasinho, ou branco, outra cor, fica a seu critério. Vou olhar mais ou menos o tamanho dessa borda e vou cortar um círculo, só pra gente tampar essa sacola. Não precisa ser certinho não, tá vendo? A mão livre mesmo, só pra gente forrar aqui e tampar esse saquinho. Eu vou passar um pouquinho de cola quente e vou colar o meu cacto nesse círculo, para poder, na hora que a gente colocar aqui, ele não ficar caindo, tá vendo? Aí eu vou colar. Vou pegar aqui a cola, colocar no meiozinho e vou colar o cacto nele. Aí eu venho e forro aqui. E para poder manter ele mais em pezinho, firmezinho, e também encher essas laterais assim, que vai ficar meio vazinha, eu vou usar esse cavaco. Eu acho que chama cavaco, são uns pedacinhos de madeira, tá vendo? A gente encontra na loja de jardinagem. Tem umas pedrinhas brancas também que você pode colocar, que fica bonitinho também. Eu, como não tenho as pedrinhas brancas, eu só tenho esse cavaco, eu vou usar ele mesmo. Aí a gente enche aqui em volta, tá vendo? Pra poder tampar, dar um acabamentozinho, ficar mais bonitinho. Deixa eu dar uma arrumadinha assim. E ficou pronto o nosso cacto. Se vocês quiserem fazer menorzinho para poder colocar de enfeite em cima da estante, pode também. É só usar uma tampa menor. Quiser fazer maior também, pode fazer. Eu fiz esse tamanho porque eu vou usar ele como peso de porta. Esse tamanho me atende bem. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!